ânsias meninas do meu peito peral. Como um vendaval me viro do avesso, o amanhã desconheço, de agora me visto. E se penso não me esqueço que logo existo. E se penso não me esqueço que logo existo. Se tu tá bem, se tu não tá bem, ele já vai sentir tudo. E aí, o que ele menos quer é isso, que tu não esteja num estado emocional de tranquilidade ou assertivo, é isso que ele espera de ti. Aí às vezes as pessoas chegam para cavalgar, ansiedade lá em cima, estado de euforia, né? Que as pessoas confundem com alegria ou com felicidade, né? Euforia com felicidade. E que o menos o cavalo quer. Então, às vezes a gente consegue ver pela expressão do cavalo como que a pessoa tá. Se o cavalo tá calmo, tá tranquilo, é muito o que a pessoa que tá junto com ele tá passando para ele. E já cansei de ver pessoas que chegam extremamente ansiosas, né, eufóricas, enfim, passam tempo junto com o cavalo e já acabam com outro comportamento mais calmo, mais tranquilo, né? Bardoso. Que eu tive quando guri, mais bardoso que aquele outro igual eu nunca vi. Não parava na mangueira nem atado no galpão, desatava nó, se bolhava no chão. Era abridor de cancela e escapava do potreiro. Pra pegar o gavião era quase um dia inteiro. Não podia ver gente que saía a gavionar, de cola erguida pra cima, bem faceiro a escramuçar. Sempre que apertar, barrigudo qual um sapo se atracava, veiaquear. Quantos tombos já levei, quantos tombos já me deu. Me ensinou a ser ginete e de velhice morreu. Os cavalos que são, como diz, são mais rústicos, né?
Pra mim é melhor assim, não tem tempo ruim com eles. Faz as cavalgadas e sempre firme. O cavalo foi domesticado mais ou menos há uns 5.000 anos atrás, no leste da Europa. Onde há guerra hoje, mais ou menos, na região da Ucrânia, Rússia. Tribos nômades, né, que passaram a se aproximar das manadas. Passaram-se aí mais de 1000 anos até que o homem pensou em montar o cavalo, pensou em utilização do cavalo como força de tração e montaria. Aquilo que o homem levava para fazer num determinado tempo passou a fazer 30 vezes mais rápido. O peso que uma tribo tinha que levar de mantimentos, tendas, alimentação, enfim, crianças, passou a ter toda essa força, essa capacidade de força, né? Troquei serras, campos e sonhos, cruzei caminhos já trilhados e ao olhar pro passado eu vi melhor meu destino, onde por vezes te atino, busquei nos rastros respostas. Nós temos uma certidão de nascimento. Então, no palavreado nosso, a certidão é aquilo que ficou. O carreiro, estrada, né? É a estrada onde passavam os cavalos, o gado. O meu pai levava a mula daqui para São Paulo. O meu avô era tropeiro, porque tinha tropinha de cargueiro para buscar as coisas lá embaixo, Santa Catarina, de cargueiro. Na Serra do Faxinal. Ele desceu lá. Tem toda a certidão do chão, das estradas, tudo a casco de cavalo e casco de gado, onde era passado. Isso aqui certo passou 300 anos, gado e cavalo. Troquei serras, campos e sonhos, cruzei caminhos já trilhados e ao olhar pro passado eu vi melhor meu destino, onde por vezes te atino, busquei nos rastros respostas. Eu vi que é feita de apostas a vida de um índio guaxo, e vi que é feita de apostas a vida de um índio guaxo. A cada distância que marcho, ouço o barulho do freio, sinto o vingir do arreio e largo um verso pros ventos. Levo uma capa nos tentos, charque na mala e um frasco, e sigo batendo casco neste ofício tropeiro, e sigo batendo casco neste ofício tropeiro. O gado aqui ele foi introduzido faz uns 3 séculos, no mínimo, né? Foi trazido pelos jesuítas e daí os índios usavam ele como alimento, leite, criavam o gado nativo e vendiam para outras regiões, até para São Paulo, Santa Catarina, era onde se usava muito as tropeadas dos campos de cima da serra. As tropeadas antigamente tinha vários tipos, né? E tinha a tropa de cargueiro com mulas para transportar alimentos, e tinha a tropa de gado, tropa de porco. Seriam tudo tropeadas, mas com várias espécies, né? Meu pai foi tropeiro, meu avô foi tropeiro. Eles transportavam muita carga de açúcar mascado, hoje mascado, né? Antigamente amarelo. Santa Catarina para Caxias do Sul, essa região dos campos de cima da serra, né? Era o açúcar, cachaça, farinhas, farinha de milho, farinha de mandioca, que era um polo, produziam mais no Santa Catarina, né? Na nossa região aqui, nós tivemos acesso do Planalto para a planície em torno de 1970, por aí. Seria tudo conhecimento dos antigos que faziam as descidas, porque a divisa do Rio Grande de Santa Catarina é uns peraus que tu tem que saber onde é que tem uma fenda para tu descer normal, né?
faziam as picadas e faziam as servas. Tembezinho, o que significa? Ita, pedra, bé, cortada, que nem foi cortada como uma faca assim em linha reta, né? Os peraus hoje são chamados por quênios, conhecidos no Brasil inteiro, até fora do Brasil. A gente fica no Planalto e Santa Catarina na planície, na costa dos peraus. Nessa região que tem a ocorrência dessa formação, que hoje é chamada de cânions, né, que são os peraus que fazem a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, tem 3 parques nacionais estabelecidos nesse território. O Parque Nacional do Aparados da Serra, o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Nacional da Serra Geral, que é contíguo ao Aparados da Serra, que foi criado mais tarde, em 92. O Parque Nacional de Aparados da Serra é de 59. São 3 unidades de conservação federais de proteção integral que estão inseridas nessa paisagem mais ampla dessa formação do derramamento da serra, que ela tem cerca de 250 quilômetros, né? Soberana beleza, rainha da natureza, do império verde da serra, semente que agralha em terra, tua mais pura extensão, volta pro ventre do chão, onde renasce pinheiro, bendito cerne altaneiro, que fora um dia pinhão. Por onde segue o caminho, enfeitas todo lugar, tua copa baila no ar, tuas cascas são pergaminho, tuas grimpas unhas de espinho, dão vida ao fogo de chão, palco pra alguma canção, as noites e madrugadas de sonhos e sapecadas nos fundos de algum rincão. Antigamente, aqui nessas partes onde foi criado os parques, teria várias famílias, né? Não tipo criar um bairro, né? Eram famílias que moravam 5, 10 quilômetros de distância uma da outra, né? Para poder, cada um tinha uma quantia de terra para ter as suas criações de gado, ovelha, porco. E hoje, com a criação de parques, muitas famílias venderam para o governo, outras foram obrigadas a sair porque não tinham como sobreviver, né? Mudou totalmente o nosso convívio, né? O que você fazia antes você não pode fazer, porque a gente usava a queima do campo para manter a natureza e a sobrevivência dos animais. Nos proibia até de catar uma lenha seca, tá? Se nós colhêssemos um pinhão que estava no chão já, se um gestor te pegasse, você era multado, tiravam aquele pinhão que era seu, que era uma maneira de sobrevivência, porque você usava o pinhão para fazer troca de outra mercadoria que você não tinha. Mas eu junto porque eu gosto de comer ele assado. Só bota em cima do fogão e já começa a comer. Ele nasce aqui, ó. E a gralha arranca a cabeça para plantar o pinhão, né? Aí vem o pinheirinho para cá e as raízes descem para cá. Mas é só a fêmea que são o pinhão. E se não tiver um macho, diz a pinheira diz que não dá pinha, né? Não dá pinhão daí. Uhum. Só porque aqui tem toda a vida, né? E aquela ali já é uma pinheira dos pinhão muito grande, aquela grandona ali. Mas eu acho que não tá debulhando ainda. É mais tardinho. Olha aí o gado. Catando os pinhão tudo. Estrela bolheira, guardiã da vida, campeira, que nos teus braços faz ninho, e em cada nó de pinho um coração de madeira. Onipotente escultura, esculpida por um santo, bendita taça do campo de majestosa altura, onde em tua cobertura repousa a estrela bolheira, guardiã da vida, campeira,
nos teus braços faz ninho, e em cada nó de pinho um coração de madeira. É tão fascinante você ter essas majestades, né, à beira de um abismo, à beira de um cânion, na beira do peral, né? Aprender a contemplar uma araucária, né, à beira de um abismo, é algo que não tem explicação, né? Só quem vivencia sabe o que isso significa. Em 87, quando a gente resolveu criar a Premave como uma possível solução para problemas ambientais que estavam acontecendo na região, nós estabelecemos um modo de trabalho, e a gente chama isso de boca no trombone e mão na massa. Começamos um viveiro com 18 mudinhas no fundo do quintal, e hoje o viveiro da Premave tem capacidade para 1 milhão de mudas por ano, de 200 espécies diferentes da Mata Atlântica, né? E a araucária sempre fez parte, então, da nossa história, né? Só que o Alto Vale do Itajaí, ele é um encontro de florestas, né? Ele não é o lugar onde você tinha só a floresta com araucárias. A região de Urubici, ela é a região, né, junto com Urupema, Bom Jardim da Serra, Painel, Bom Retiro, né, esse conjunto de municípios onde você ainda encontra fragmentos mais bem conservados e também maiores. Os 3% que sobraram, eles estão por aqui, e por isso que isso é uma joia, isso é algo que precisa ser protegido, que precisa ser restaurado, né? E que é tão fascinante. Além da floresta, a água ela é um grande tema na vida da Premave. O ciclo hídrico, né, ou a falta de água ou o excesso de água já é uma coisa palpável. Como é que a gente acessa o coração das pessoas para que elas se mobilizem numa causa? Às vezes as pessoas que moram aqui, elas talvez não entendam quando alguém vem de fora, né, e fica tão maravilhado. É porque lá fora não tem mais isso. Vamos falar de agroecologia, de produção orgânica. Nós estamos num estado hoje onde os agrotóxicos possuem 17% ou isenção total do imposto estadual, e os orgânicos nada. Nenhum, claro, zero. Claro. Tá entendendo? E a sociedade cobra isso? Seu pão derramou sangue no campo. Um extrativista uma vez me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele fala que as lendas faziam o manejo antes das leis e eram muito mais eficientes, porque o uso dos recursos ele nunca foi indiscriminado dentro da cultura desses povos, e ele é regulado por uma série de mecanismos de conhecimento tradicional, mas também desse campo espiritual. E essas entidades, né, que estão presentes, né, nesse imaginário, elas têm também esse papel, né, de regular o uso dos recursos. Hoje, o ICMBio, até com estudos de universidades que estiveram fazendo aqui, para comprovar que a queima não é prejudicial à terra e não prejudica o meio ambiente, já está nos autorizando a fazer a queima, acompanhando, para nós cada vez ter um parque mais preservado, né? O racismo ambiental, ele se caracteriza quando se atribui responsabilidades globais a determinados grupos específicos, quando a responsabilidade por determinadas questões recai de forma desproporcional sobre determinados grupos. É tirar as pessoas que moram no local, proibir eles de fazer atividades econômicas relacionadas com o turismo, para fazer uma concessão para uma empresa privada que vai fazer exatamente o que a população tradicional queria fazer. O guia de São Paulo pode ter permissão de entrada, mas o filho do seu Heraldo
Não pode. Então, a gente precisa ter áreas de conservação para garantir reservas de água, para garantir qualidade de ar, para garantir a preservação de espécies, né, de animais, de plantas, que muitos estão ameaçados de extinção. Mas a culpa ou a responsabilidade por a gente precisar reservar áreas de ocupação humana para que isso seja mantido, não é dos povos indígenas, né? Não é dos povos tradicionais. Não sou de me exibir, sou feliz e mais nada. Não sou de me exibir, sou feliz e mais nada. Foi criado o parque em 59 e daí veio a desapropriação. Muitas pessoas já saíram da terra onde viviam. Porque quem nasceu no campo, viveu a vida no campo e ter que sair assim meio forçado é um desgaste muito grande, né? Sei lá, a gente sente muito por essas pessoas, né? E nós, como somos mais teimosos, continuamos aqui, lutando para continuar, né? São 6 gerações, é muitos anos. Meus avós, pai, irmãos, filhos, netos e bisnetos. A nossa situação era tão séria que era simplesmente a gente pegar e sair daqui. A identidade do tropeirismo, a identidade desse povo já existia desde sempre. Só que a gente não sabia se expressar. Se não fosse a Érica nos mostrar o caminho... Uma admirável teimosia secular. Eles estavam ameaçados, né, de serem expulsos dessa área e as casas demolidas, assim. Então, uma casinha linda, assim, uma construção antiga de 1945, uma das últimas casas feitas dentro do estilo serrano, né, de madeira serrada à mão, uma série de elementos de importância, né, como patrimônio cultural também, que simplesmente ia ser posto abaixo, derrubado, queimado e apagado, né, daquela paisagem. E foi a partir desse contato, então, que eu me envolvi na causa do povo dos Peraus e comecei a trabalhar junto com eles a questão do reconhecimento como população tradicional e a questão de garantir direitos, né, de permanência e de manutenção dessa cultura única e ameaçada de extinção também, porque eles são os últimos representantes, né, de um grupo social que era muito maior. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A gente está fazendo essa reunião, essa serenata, para dizer para vocês que a gente precisa muito do apoio de vocês. Porque estamos fazendo um manifesto e dependemos de todos vocês, de moradores de dentro do parque, dos arredores. Então a gente precisa mesmo muito da ajuda de vocês. Vou ler um trecho do manifesto. Ele nasceu em 1915. Esse manifesto foi escrito em nome das famílias que habitam e utilizam historicamente terras situadas dentro do Parques Nacionais, Aparados da Serra e Serra Geral, que demandam junto ao ICMBio o auto-reconhecimento como população tradicional, para celebrar um termo de compromisso reconhecendo a sua presença e o seu papel histórico atual na área. Se vocês conhecem a nossa história, nosso modo de vida e reconhecem nossa tradicionalidade nesta região, assinem este baixo-assinado que a gente está pedindo, apoiando o nosso manifesto. A gente precisa ser reconhecida. Estamos lutando, não é de hoje, é de muitos anos. E agora chegou o momento. Chegou o momento da gente dizer: somos povos dos Peraus. E eles vivem e nós vivemos. No Aparados da Serra é um turismo elitizado, não é um turismo de massa. Custa R$ 98 para entrar, que homogeneiza o tipo de experiência que o visitante
pode ter nessas áreas e tira todos esses aspectos dessa relação entre cultura e natureza da equação. Empreendimentos sendo feitos e concessão, né, do próprio parque para oferta de serviços turísticos, mas os pioneiros em receber visitantes nessa região foram justamente essas famílias que viviam lá. O meu pai nunca proibiu, nem o meu pai. Nunca proibiu ninguém de acampar aqui, de visitar, nada. Vocês estão fazendo isso hoje? Isso é desigual, é desumano. Eu tenho defendido muito 2 princípios para o turismo. O princípio da regionalização, então valorizando tudo aquilo que é regional, que só tem ali, que só ali tu vai vivenciar algumas experiências, e aqui é repleto dessas possibilidades. Desde cavalgar por essa serra, desde conhecer um pouco de como foi essa formação geológica, como que é a formação histórica das civilizações que aqui passaram, as possibilidades dos povos que conseguiram viver nessa dinâmica ecológica com muita qualidade, inclusive, e estão aí, né, comunidades tradicionais que estão aí há centenas de anos, a possibilidade de saber um pouco mais de como que formam-se as águas. Quando a pessoa vem para cá, passa um fim de semana e entende que ela está bebendo água lá no Rio Araranguá, está chegando água no Rio Araranguá porque tem uma dinâmica hidrológica que essa água chegou lá, entendeu? Veja o que nós estamos perdendo quando a gente pasteuriza e homogeneiza e transforma tudo num modelo de massa, né? É só ter um impulso, sabe, um investimentozinho nesses 2 princípios, né? Conservação junto com as pessoas, né? Esse é um tema muito atual e que tem nos trazido desafios muito grandes na gestão das unidades. Hoje o Parque Nacional de São Joaquim ele não cobra ingresso para nenhuma das suas mais de 8, 10 trilhas abertas. A visitação do parque ser gratuita hoje, para mim, é um motivo de orgulho, né? Porque as pessoas podem ir nessas áreas. E a gente precisa aprender a ouvir o próximo, se colocar no lugar deles, entender quais são os anseios, quais são as necessidades. O ser humano ele é uma espécie que ela ocupa o mundo inteiro. Eu sou o Zé Valente, né? Eu até tenho o Instagram ali, Zé Valente Pousada de Galpão. E faz 20 anos que a gente vive de cavalgada, né? Que a gente vive do campo, né? E tem os bichos ao redor da casa. E recebe os amigos de todas as crianças do Brasil aqui no rancho. A qualquer hora, qualquer dia da semana. É só marcar. Aqui a gente oferece pouso, coifa para esquentar, o fogão a lenha, churrasqueira, hospitalidade, a recepção. Aqui a gente fica sempre cuidando do pessoal até que vai dormir, né? É o que a gente oferece. Qualquer pessoa pode ter acesso. E é o que a gente tem aí para oferecer no rancho. Como se diz, é uma gambiarra que veio para melhorar o bicho. Porque você coloca a ferradura e ele tira o contato da sola dos pés. É uma certa porcentagem com a pedra. Nossa região aqui é muito morro, muita pedra. Então facilita bastante, o animal aguenta mais os cascos, não fica tão dolorido. Eu me lembro assim, andando a cavalo desde os 6 anos de idade. Trabalhei um bom tempo aí com o adestramento, com a doma, né? Aí foi quando eu comecei com o ferrajamento. Aí que eu vivo aí do ferrajamento, hoje tá aí na casa dos 11, 12 anos. Mas que eu ferro o cavalo já tem mais de 15. Cadê o ferrar, velho? Fora do horário de cedo. A gente tem uma casa simples, com alguns produtos coloniais, artesanato em lã, que desde o tempo da minha mãe, ela fazia e vendia para eles, né? Era uma maneira de nós
sobreviver, né? Porque nós somos em 10 irmãos e a nossa renda era pouca. Eu aprendi com a minha sogra, com a Maria, né? Ela que me ensinou a fazer esse trabalho, né? Ela fazia todo o processo, eu aprendi a fazer todo o processo ela tirava a lã da ovelha, lavava, desfiava, cardava, fazia fiação e tecelagem. Aqui eu vou fazer então a fiação, aqui eu vou separar, ó, os fios, aí a espessura que eu preciso para fazer. Ter aprendido lá com os avós como é que fazia as atividades da Lide Campeira e manter isso até hoje, resistindo à implementação de outras estratégias que mudam esse jeito tradicional de fazer as coisas. Essa cultura da Lide Campeira, ela também envolve toda a questão de confecção de artefatos que são utilizados, né, as cordas de couro, as facas, os teares, né? Eu amo isso aqui que eu faço. Nossa, é uma terapia, né? Aqui que é um pente, né? Vai pra cima, pra baixo, vai trocando os fios, né? E eu que herdei essa herança aí que ninguém me tira, né? Se a sociedade não quer, por que os políticos vão se mover? Mas isso é através do voto, né? Juntamos, digo claro, assim, de última, a gente sempre tá, né, cara? Eu sou de Salto, Uruguai, e Salto fica sobre o rio Uruguai. Então, a minha infância sempre foi muito em cima do rio mesmo, né? De ir com meu irmão e o pai, né? Para pescar, acampar. Sí, por esa trama sin rutina, vivo esta vida siempre buscando ese viento que va me levando. E na escola, a gente quando ia sempre, nas aulas estava isso aí, né? Que o Uruguai nascia aqui na Serra Catarinense, né? Então pegamos um ônibus e fomos para Bom Retiro. E de lá começamos a andar para isso da Serra, Campos dos Padres, todo. E acabamos aqui, depois de 4 dias, assim. É onde nasce o Canoas, que é um dos afluentes, né? Do Uruguai, junto com Pelotas, né? Os dois quando juntam que formam o Uruguai. Uma cidade como Urubici, que é uma cidade recheada de atrativos naturais, serem bombardeadas por exploração imobiliária, enfim, tudo mais, mas pequenos movimentos existem sim, né? De agroecologia, de produção orgânica, de ecoturismo, de enfim, tudo mais, né? Vamos preservar a água que nasce lá e que passa aqui na nossa cidade, que nos abastece, nos irriga as nossas produções, enfim, né? Siempre buscando ese viento que va me levando. Eso sí, sin miedo ni prejuicio, son aquellas reglas del oficio. Confío a mi corazón cantando. A falta de entendimento do que é o belo aqui, ao ponto de as pessoas precisarem artificializar o que já está pronto, né? O que está aí há 400 milhões de anos, lindo, belo, maravilhoso, e parece que aí a passarela de vidro acaba sendo o mais importante. Isso é o belo, né? Parece enquanto como o belo que, já está pronto, né? Parece que dá mais ênfase nisso, né? Cara, eu sou muito contemplativo, né, cara? Até às vezes peco demais nisso aí. Então, o belo é fundamental, sem dúvida, cara, sem dúvida. Sempre estamos na luta, né, cara? Isso aí não. Até os últimos dias vamos nos encontrar aqui. Com as mesmas bandeiras que nós tínhamos em 90 e pouco, né? Claro. A gente veio para aqui
porque queria viver aqui. Dá para fazer negócio. Vamos ver o que dá para fazer depois. Claro. Então, a partir daí, a gente conseguiu eu com o que eu faço. Tudo, essa possibilidade não foi nem... Foi um plano de vida, né? Sim, plano de vida, claro. Né? De algo que permite... Isso continua nos movendo, é basicamente. Totalmente. A gente vai passar dessa aqui e vai vir outras pessoas que vão continuar esse caminho, sem dúvida alguma. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que bajo hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que doble el cielo, remonte el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, a su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa, su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega andura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No piensas que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna de la canoa, allí descanso hecho un remanso mi propia piel. Alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vagueando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No piensas que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua de río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Ay, 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 ay.
agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. O encontro do homem com o cavalo mudou tudo, né? E na tua vida, Santos, o que mudou? Isso aí que a gente está vendo hoje. Muita coisa, né? As possibilidades. Tudo que eu fiz com o trekking, com a caminhada, agora eu faço o cavalo, né? O que o cavalo me possibilitou foi os horizontes, né? De se deslocar sem motor, mas de uma maneira mais natural, né? Vendo isso que a gente está vendo aí hoje. Sensacional. A condição de voltar, porque o melhor de partir, porque o melhor de partir é poder retornar. Porque povo sem história não é povo, né? Me despeço o horizonte, neblina montanha, que a cada mirada ganha um novo motivo pra sonhar, e guardo no peito o lugar que deixei parte de mim. Uma história não chega ao fim enquanto existir alguém pra contar. Uma história não chega ao fim enquanto existir alguém pra contar.